Por que você não cria conteúdo? Eu acho muito bacana essa pergunta, porque eu me perguntei isso durante vários anos, desde que eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje, com agência de marketing, de tráfego, enfim, com agência mais focada na parte do digital. E eu me pergunto isso, principalmente agora, quando eu comecei a criar conteúdo, eu não me perguntei por que eu não comecei a criar conteúdo, né? A pergunta muda um pouco, é por que eu não criei conteúdo antes? Geralmente, quando você rompe algumas barreiras e também você começa a entender um pouco mais do jogo, vão ter momentos na sua vida que essa pergunta vai vir. Não sobre conteúdo, por exemplo, por que você não comprou Bitcoin antes? Por que você não focou na parte de investimento quando você poderia focar? Sempre vão ter essas perguntas depois que você entende um pouco mais o jogo. Mas beleza, não vou entrar nesse mérito porque não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é por que você não cria conteúdo? E eu tô fazendo esse vídeo mais de cabeça porque eu quero até entender quais são os pontos que vão vir. Eu já refleti muito sobre esse tema, tenho alguns pontos já em mente, mas eu quero ver se eu vou lembrar de todos. O primeiro ponto é o julgamento alheio. Isso é, acredito que para a maioria das pessoas, esse é um dos principais pontos que faz você ter vergonha de criar conteúdo. É simplesmente vergonha, porque você pensa no que os outros vão pensar de você. E isso simplesmente se dá por alguns fatores. Gabriel, quais são esses fatores? Simples. O primeiro, você é um cara que se compara demais. Então é muito difícil você começar hoje a criar conteúdo, você começar hoje a se expor, só que tua régua tá lá em cima. Por que, Gabriel, tua régua tá lá em cima? Porque os caras que tu vai se comparar são os caras gigantes. Por exemplo, tu vai se comparar com o Thiago Negro, que ele tá produzindo conteúdo há 10 anos. Tu vai se comparar com o Bruno Perini. Não sei se é 10 anos, né? Mas, enfim, quase isso. Se pensar que eu tô na internet há uns 6 anos, eles já estavam no YouTube, então deve ser quase isso mesmo. Então você vai se comparar com os caras que já estão gravando há muito tempo. Então, Thiago Negro, Bruno Perini, Renato Cariani, enfim, qualquer cara que você olhar hoje, que está muito grande, você se compara com ele. Ou até mesmo pessoas, por exemplo, o William Bonner. Pô, o cara fala muito bem. Como é que você vai pegar, você que está começando agora, que não tem essa desenvoltura completa para falar em frente a uma câmera, que tem que entender não só de como você se portar na frente de uma câmera, que isso é um dos pontos. Segundo ponto é o teu vocabulário. Como quando você vai falando em frente à câmera, você vê que às vezes teu vocabulário poderia melhorar. Por que, Gabriel? Porque muitas das vezes você tem muito vício de linguagem. Muitas das vezes você não é um cara que lê muito para ter um repertório cultural grande, tanto cultural quanto de palavras também. Então você começa a entender isso. Outra coisa você entende também que fala muito rápido. Isso é normal, eu passo muito por isso, de falar rápido. Principalmente quando eu me empolgo com um assunto. Então quando eu me empolgo, eu acelero muito minha fala. Isso é prejudicial. Por quê? Quando você começa a estudar um pouco sobre oratória, você vê que quando você fala muito rápido, você está nervoso. E você passa esse nervosismo através de algumas coisas. Como assim, Gabriel? Algumas coisas. Por exemplo, falar rápido, você está transmitindo o teu nervosismo. Quando você fica com muito vício de linguagem, também mostra que você está nervoso. Então você vai estudando um pouco e vai entendendo. Então, quando você simplesmente tá com vergonha dos outros, é porque você está se comparando com pessoas que já estão há muito tempo no jogo, há muito tempo produzindo conteúdo. Isso é a parte mais errada dentre os pontos que a gente vai tocar aqui. Por quê? Porque não tem como você se comparar com um cara que está criando conteúdo há 10 anos. Então, pô, há 10 anos ele está na frente de uma câmera gravando. Há 10 anos, quando você vai gravando, você vai notando a tua melhoria. Eu já trouxe aqui para vocês em alguns vídeos o quanto eu percebi que eu melhorei simplesmente porque eu estou gravando um vídeo por dia. Claro, eu tenho minhas táticas, né? E também tenho minhas regras. Como assim, Gabriel? Basicamente, eu entro muito na questão de dilatar o tempo. Como é que eu dilato o tempo? Eu dilato o tempo fazendo mais do que outras pessoas. Então, se para você começar no YouTube, você tem que gravar pelo menos aí 2 vídeos por semana. Eu tô gravando um vídeo todo dia. Então, todo dia eu gravo um vídeo e de segunda a sexta eu posto um vídeo. Então, sai 5 vídeos na semana, mas eu gravo 7. Por que isso? Porque isso é uma estratégia de você ter vídeos na gaveta. Então, se porventura acontecer uma emergência, uma urgência, alguma coisa que você não vai conseguir gravar no dia, vai ter um vídeo teu lá que já está programado para postar. Então eu, por exemplo, agora eu já tenho uns mais de 15 vídeos na gaveta porque eu vou fazendo essa tática. E sim, é bom você também não se cobrar tanto. Como eu estou começando, eu entendo o jogo do YouTube, claro. Eu trabalho com marketing há vários anos, então eu entendo que o jogo do YouTube é um jogo a longo prazo. E o que é que manda no jogo a longo prazo, pessoal? É a constância.
Então, se você vai se propor a gravar 2 vídeos por semana, grave os 2 vídeos por semana. Se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser 5, enfim, grave o que você se comprometeu. Eu me comprometi a gravar todo dia e postar só nos dias de semana. Mas eu também entendo, como eu disse, eu tenho uma gaveta de vídeos, mas eu também entendo que eu posso errar uma vez ou outra. Eu não controlo emergências, urgências, mas eu não posso errar 2 dias seguidos, eu não posso ficar 2 dias sem gravar um vídeo. Ou senão eu não posso ficar gravando, errando, gravando, não gravando, gravando, não gravando. Então, pra mim, eu tenho essa máxima também, que me ajuda ainda mais a ser assim, a ser constante e entender que tá tudo bem errar uma vez ou outra. Então aconteceu comigo já algumas emergências ou urgências que eu não consegui gravar num dia. E pra mim tá tudo bem, porque eu já tinha gravado 15 dias sem errar, 20 dias sem errar. E eu tinha a gaveta de vídeos, então tá massa. Mas, voltando um pouco sobre isso, né? A gente se comparar com pessoas que estão muito acima não faz sentido. Eu tenho que me comparar comigo. Comigo, eu já botei esse prazo. Vou dilatar o tempo fazendo o quê? Gravando muito. Então, o primeiro passo é gravar muito. Se você gravar, você vai notar a tua melhoria. Tu vai ver que, pô, quando eu pego meus vídeos, os primeiros vídeos que eu gravei, eu vejo como eu travava, como eu tinha vícios de linguagem e também essas marcações. O que é marcação, Gabriel? É quando você vai, isso é uma marcação. Vício de linguagem é quando você fala muito, então, é isso. Aí quando você começa a repetir, você pode perceber, e eu percebo nos meus vídeos também, que tem vídeos que você vai se escorar muito em uma palavra. Então, tem vídeo que tu vai falar muito então. E quando você vai assistir teu vídeo, você percebe isso. Eu percebo nos meus primeiros vídeos 2 coisas. Primeiro, eu tinha muita marcação, eu tinha muito vício de linguagem, me apoiava muito numa palavra, e também às vezes dava um branco. Eu começava a falar sobre um tema e se esquecia do que eu estava falando. Ou eu tinha que pausar ou começar o vídeo de novo. Então, os primeiros vídeos, o que é que eu fiz? Simplesmente, eu não sou de editar vídeo, então todos os vídeos eu gravo e eu posto. Mas no início, o que é que eu fazia mais? Eu analisava, eu realmente assistia todos os meus vídeos e eu fazia pequenos cortes. Como assim? Às vezes deu um branco, ficou 10 segundos sem falar, eu fazia esse corte. Ou se não, eu via que eu estava com a marcação de tempo muito grande, eu ia e fazia esse corte. Ou se não, eu repeti muito uma palavra, me escolhi muito no então. Então. O que é que eu faria? Eu cortaria alguns entãos do vídeo. Simplesmente isso. Com isso, eu já ia falar então de novo. Com isso, eu gravava muito, isso ajuda você a dilatar o tempo, você gravar mais do que a maioria. Segundo, você analisar teus vídeos para você também ter uma autocrítica. Então, você tendo uma autocrítica, você consegue evoluir mais rápido. E terceiro, que não tá sendo o meu caso agora, mas o terceiro é você ter um mentor. Pra mim hoje, como eu não tenho um mentor, o que é que eu penso, né? Eu já fiz muito curso, eu já tenho muita prática, eu trabalho com marketing, eu já entendo muito bem o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então, essa parte do mentor é essencial, mas como eu tenho tanto conhecimento assim, possa ser que eu pegue o mentor mais pra frente. Mas seria uma coisa muito boa agora. E Gabriel, como é que tu desenvolveu essa tua questão? Eu já pensava muito nisso, geralmente quando eu vou começar alguma coisa nova, enfim, alguma coisa, eu sempre penso como é que eu posso ser mais rápido, ser mais veloz, conseguir as coisas mais rápido. Mas, quando eu comecei o jiu-jitsu, isso me veio muito à tona. E como assim te veio à tona, Gabriel? Porque eu comecei a fazer jiu-jitsu e eu percebi que eu gostei demais e eu percebi que eu levava um pouco de jeito, assim, não era tão travado e não demorava tanto para pegar as técnicas. E eu pensei, como é que eu posso acelerar meu processo? Simplesmente foi isso. Eu comecei a fazer mais vezes. Quando eu comecei jiu-jitsu, eu fazia 3 vezes na semana. Eu fui para 5. Então, todo dia eu fazia aula coletiva, que a gente chama, né? A gente ia pra aula. Segundo, eu contratei um mentor. Como assim um mentor? Contratei um professor particular. E esse professor, ele dava as aulas coletivas, então ele me via lá todos os dias. E também ele dava 2 aulas particulares. Então pensa, eu tenho um mentor que ele tá comigo todo dia e durante 2 dias ali ele tem um horário específico pra mim, pra gente trabalhar junto o que ele entendeu que eu preciso melhorar e o que eu também trouxe que eu acho que eu preciso melhorar. Porque muitas das vezes a gente se engana. A gente acha que precisa de alguma coisa, mas quando outra pessoa que entende mais do assunto do que você, não é aquilo que você está precisando. Ela percebe que não é isso. Tem outra coisa que é a prioridade. Então isso é muito importante. Até nas vendas isso é muito importante. Você tem que vender o que a pessoa que precisa, mas você entrega... Você tem que vender o que a pessoa quer, mas você entrega o que ela precisa. É diferente. Então no marketing é muito isso. As pessoas não conseguem entender que ela não precisa vender o produto. Ela precisa vender a transformação do produto, a sensação do produto. E a entrega é o que ela precisa. Então, isso muda muito o jogo. E o terceiro ponto, que para mim ajudou muito na minha evolução, foi eu gravar minhas aulas. Então, eu gravava todas as aulas, chegava em casa e assistia. E ali eu conseguia ter uma autocrítica minha, onde eu estava indo bem, onde eu estava indo mal. Onde eu poderia melhorar e onde eu poderia me aprimorar.
e meus pontos fortes e meus pontos fracos. Então esses 3 pontos eu consigo encaixar em qualquer atividade que eu for fazer hoje. Que é isso. Primeiro, dilatar o tempo. Fazer mais do que as outras pessoas. Segundo, autocrítica. Analisar onde eu preciso melhorar e onde eu estou indo bem. Então é você assistir o que você está fazendo, é você analisar o que você faz. E o terceiro é você ter um mentor. Então, eu consigo aplicar isso para qualquer área da minha vida. Beleza? Muito simples. Aconselho fazer em qualquer coisa realmente. Vou estudar. Cara, como é que você conseguiria aplicar isso se você está estudando? Primeiro, você tem que estudar mais do que a maioria. Segundo, se você tiver um professor, como muita gente faz hoje, vou para um cursinho, às vezes pega um professor só de redação, pega um professor só de matemática, para ele te ajudar ali em algumas coisas. Tem até alguns amigos meus que eles estão fazendo um concurso, que eles têm algumas aulas particulares para o cara tirar as dúvidas que eles têm ali, né, principais. E o último ponto é você se analisar. Eu estou estudando, você precisa se analisar filmando? Às vezes não. Às vezes é você entender que quando você chega em alguma questão difícil, você pega o celular, você perde 10, 15 minutos. Ou senão você chega numa questão que você está travando porque você precisa desenvolver melhor, um exemplo, né? Tua parte de fração. Enfim, coisas básicas assim. Se você tiver essa autocrítica, você já consegue aplicar. Então, a questão não é se filmar, né? É a autocrítica de você se analisar. Beleza, peguei o primeiro ponto, que é a gente não se comparar com ninguém. Segundo ponto, é você entender como é que você pode dilatar o tempo. Até não vou dizer que não é nenhum ponto, né? É uma dica de como você acelerar o teu processo. Porque o que é que eu trouxe nesse vídeo, né? Porque você não grava conteúdo, não cria conteúdo. Primeiro é a vergonha, e segundo é porque você tem medo de começar. Como assim medo de começar, Gabriel? Porque como você acaba olhando para as pessoas e elas são muito boas e você se acha assim, né, muito ruim, né? Você diz, não tem como, eu vou criar conteúdo, meu conteúdo vai ser muito ruim quando eu me comparo com outros. Mas às vezes você tem medo de começar, não é só por isso, né? É porque você se sente inseguro, você se sente que não tem conteúdo. Eu passei muito por isso, que é basicamente a síndrome do impostor. Aí tu chega, tu sabe muito, só que tem um dizezinho assim, acho que é filosófico, que é, quanto mais você sabe, mais você entende que não sabe. Então você acaba tendo essa maldição do conhecimento. E é por isso também que as pessoas que menos sabem, elas acabam tendo essa certeza que sabem de tudo. E é por isso que você, às vezes, vê pessoas que, entre aspas, são tecnicamente piores do que você, mas elas estão se destacando na internet porque elas estão dando a cara a tapa. Então, primeiro, eu tenho vergonha do que os outros vão pensar de mim. Segundo, eu tenho esse bloqueio que basicamente eu acho que eu não tenho conteúdo para mostrar para as pessoas. Então, esses são 2 pontos que, para mim, acabam bloqueando muito mesmo as pessoas. Tanto se você for muito bom, tanto se você for muito ruim. Mas, basicamente, você se trava porque você não tem esse senso crítico de eu tenho que evoluir aos poucos e eu tenho, sim, um conhecimento que eu consigo compartilhar aos poucos. Porque é muito simples, pessoal. A gente não precisa ser o melhor do Brasil, o que entende de tudo de investimento. Se eu souber 10%... Tem população que só vai saber, tem pessoas que vão saber 1, 2, 3, e essas pessoas elas vão aprender comigo. E é normal, com o passar do tempo, você vai evoluindo, você vai saber 10, você vai saber 20, você vai saber 30, enfim. Mas mesmo assim, se você for um cara que vai ficar só nos 10, você vai ter o seu mercado também. Mas a gente precisa entender isso. Fora isso, fora esses pontos, o que eu acho legal a gente discutir aqui também é a ansiedade que a gente tem por gerar resultado. Eu vejo muito isso porque, como a gente presta serviço para algumas pessoas, para vários profissionais, né, algumas pessoas, as pessoas se mal acostumaram demais com um resultado muito rápido que às vezes o Instagram gerava, né? Então o cara começava a produzir ali um conteúdo e gerava um resultado muito rápido. Antigamente eu diria que é até mais fácil, era muito mais fácil, porque você não tinha uma concorrência que tem hoje de tá todo mundo criando. Então é como se fosse um gráfico, né? Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, era muito difícil de você criar conteúdo, de você criar audiência, era muito difícil não, né? Desculpa. Era muito difícil você criar um produto, de você ter um produto para vender, de você ter o conhecimento para você vender. Mas era muito fácil de você criar audiência, porque tinha poucas pessoas criando. Como tinha poucas pessoas criando, era muito difícil de você ter alguns conhecimentos de lançamento, de perpétuo, para você conseguir aplicar. Hoje em dia é o contrário, até para ficar mais simples, né? É muito difícil de você criar audiência, porque tem vários influenciadores criando, tem várias pessoas criando, vários profissionais, e é muito fácil criar um produto. E isso veio com a era da IA também. Quando a gente pensa, 5 anos atrás, era muito difícil de você criar uma agência de tráfego, uma agência de marketing, porque, primeiro, não tinham profissionais e não tinham ferramentas. Com o passar do tempo, isso vai mudando e vão se popularizando as agências.
então vai ficando mais barato e vai ficando mais saturado também o mercado. Isso acontece com a parte da audiência. Mas a gente tem que entender que a constância, ela bate tudo. Então, sempre que a gente vai fechar um contrato aqui, a gente tem que pensar no curto e no longo prazo. Por que no curto e no longo prazo? Porque o YouTube, para mim, sempre foi uma rede de longo prazo. E quando a gente engrena, quando a gente começa a criar audiência no YouTube, é uma rede que ela simplesmente ela vai te dar um CAC melhor e um LTV muito maior. Isso é fato. Mas, claro, a gente tem que jogar o curto prazo, porque muitos empresários não conseguem esperar 6 meses, um ano para, de fato, conseguir colher esses frutos. E aí é onde vem o Instagram, o TikTok, enfim, essas redes de vídeo curto. Porque você começa a ter constância lá dentro e começa a entender um pouco o algoritmo e falar coisas interessantes, e vão ter pessoas que vão começar a te acompanhar. E posteriormente a isso, você vai ter uma rede de vídeos longos que você cria um relacionamento muito maior. Mas vamos se atentar aqui ao tema. Primeira questão, você se compara muito com pessoas maiores que você. Segunda questão, você tem medo do que os outros vão pensar de ti. Cara, ele tá começando um blogueirinho, não sei o quê. E terceiro ponto, é porque você simplesmente acha que não tem conteúdo. Eu hoje, analisando, eu passei um pouco por essas 3 fases. Eu tinha realmente medo do que... Não é medo, né? Mas eu pensava muito no que as pessoas iam pensar de mim, iam falar de mim. Mas quebrei essa barreira. Como é que eu quebrei essa barreira? Gerando resultado. Então eu comecei a gerar resultado, comecei a, de fato, gerar resultado para mim e para os meus clientes. Isso foi uma quebra de barreira imensa. Então a partir daí eu já não tinha mais esse receio. Falem o que quiser, eu sei do que eu sou capaz. Segundo ponto, foi essa questão de me comparar com outros. Então eu comecei a entender depois do jiu-jitsu não, né? Mas foi uma época ali próxima que eu já tinha essas reflexões, que eu não preciso me comparar com pessoas que estão, meus concorrentes ou pessoas que estão do meu lado. Eu tenho que me comparar comigo. Porque se eu for me comparar também com outros que já são grandes, eu nunca vou começar a fazer alguma coisa. E o terceiro ponto foi essa questão mesmo que levou mais um pouco de tempo de você entender essa síndrome, tem um nomezinho, eu até esqueci agora, mas de você achar que não tem conteúdo. Então isso aí foi o que mais me demorou, porque é muito fácil de você ver as pessoas criando conteúdo e você, eu sei fazer isso, mas quando você vai na frente da câmera, você trava, você gagueja, as ideias somem, dá um branco. É muito simples isso acontecer e é fácil, quer ver? Pega uma câmera e começa a gravar. Cara, eu hoje vejo que eu me desenvolvi bastante. E pra mim, eu tô na minha zona de conforto aqui, que eu tô gravando dentro do meu escritório. Mas se eu for gravar no meio da rua, às vezes me dá um pouco de branco. Eu percebo que quando tem pessoas me olhando assim, eu não consigo conectar tão bem as ideias. E é um ponto que eu vou ter que melhorar. Quando eu vou gravar vlog, eu já percebi que eu tô melhorando. Mas quando eu vou gravar alguma entrevista também, eu percebi que eu melhorei. Mas simplesmente eu tirar o celular e começar a gravar, eu percebo que eu travo um pouco mais. Então, são alguns pontos que você vai melhorando na jornada. E eu tô melhorando na minha jornada. E pra mim tá muito bacana, é um desafio realmente. É um desafio que tá fazendo eu analisar a minha rotina e mudar algumas coisas só pra eu conseguir gravar meu vídeo. Ler um pouco mais, faz eu pensar melhor. Escrever um pouco mais, faz eu pensar melhor e falar um pouco mais lento, porque você consegue botar as ideias no papel. Enfim, pra mim só tem benefícios. Quando você cria alguma coisa que dá um pouco de dificuldade, tira um pouco da tua zona de conforto, te dá esse ânimo também, né? De você, porra, eu tô conseguindo. Isso é bacana. Eu disse a vocês, eu tô na minha zona de conforto, que eu tô no meu escritório. Mas só eu sei o quanto é difícil eu gravar um vídeo. Porque eu não quero gravar um vídeo falando besteira, só falar por falar. Eu quero gravar um vídeo que também traga algo bacana pra vocês, que eu me sinta realizado. Porque, eu já ganhei muita grana no digital. Mas o que mais me deu prazer foi ensinar outras pessoas. Eu já ensinei algumas pessoas, mentorei e tal, dei consultoria, mas principalmente mentorias, que eu realmente ensinei o cara a ganhar dinheiro com tráfego pago. E eu tenho, assim, pelo menos uns 5 cases de sucesso, que os caras hoje faturam 10, 15, 20 mil reais por mês. Então, assim, a parte de ensinar é muito bom. E para algumas pessoas, quando você não chega assim nesse nível, pode até parecer besteira. Mas pra mim, de tudo que eu já vivi aqui no mercado, o que mais me deu prazer foi ensinar os outros. Você, de fato, mudar a vida do próximo. Gabriel, isso é muito papo de coach. Beleza, às vezes você tá num nível ali que você tá só querendo sobreviver, só querendo ganhar dinheiro, se estabilizar. Mas quando você sai desse nível de eu só quero me estabilizar, você começa a realmente pensar no próximo. Também, né, pode ser porque eu me aproximei um pouco mais com a igreja, mais com essa parte católica. Pode ser também que isso tenha influenciado. Mas acaba que uma coisa vai casando com a outra. E os pensamentos vão vindo, as reflexões, e também o que você sente prazer. Já teve momentos que eu não quis fazer nada, só queria ficar jogando videogame, aquilo era que me dava prazer. Mas depois você vai entendendo ali, vai estudando, vai fazendo coisas novas. É muito importante também você fazer coisas novas,
falar com pessoas diferentes, mudar um ambiente, isso te traz novas ideias, novas visões, novas oportunidades. Eu lembro que eu até já falei em algum vídeo sobre isso, né? Você viajar, enfim, você ir para outro local assim, só para trabalhar, vou trabalhar, enfim, num coworking, num café, se você conseguir fazer isso. Já te abre uma visão, você pode conhecer uma pessoa diferente que muda teu jogo. Enfim, o vídeo foi um pouco assim sobre isso. Vocês percebem que meu vídeo, ele tem uma entrada sobre um tema, mas a gente vai aprofundando várias camadas desse tema. Enfim, às vezes sai um pouco do tema, mas eu acho legal você trazer algumas histórias de vida dentro do seu conteúdo. É isso, galera. Curte, comenta, compartilha e tamo junto. Ah, se inscreve também.